inspiração e intervenção e zelo e cuidado do Espírito Santo de Deus. Ora, como é que um livro da Bíblia, do Novo Testamento, lança a mão, já que o livro é pequeno, lança a mão de farto material em comparação com o conteúdo do livro, de livros apócrifos que os próprios cristãos não aceitam, porque teriam sido falsos, escritos por gente que não se identifica, que usa nome falso, que traz mentiras, etc. Por que que esses livros, então, fazem parte do conteúdo da mensagem do livro de Judas? Isso não o desautoriza como palavra de Deus? Por que é que nós insistimos que o Novo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo, foi produzido sob os auspícios de Deus para ser a palavra de Deus, para guiar os discípulos de Jesus na sua vida, se parte desse Novo Testamento é, no mínimo, duvidosa? É uma questão que vale a pena refletir. E você vai me ajudar a pensar sobre ela, porque está no ar o Vejam Só. Olá, é com grande alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Oferecimento da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Daqui a pouquinho a gente fala da Agrade para você e também apresenta os prêmios que a Agrade vai dar por você participar do programa. Seja você muito bem-vindo, esteja onde estiver, o sinal da RIT alcança o Brasil e todas as nações da Europa e das Américas, por isso participe conosco desse debate, especialmente se você for cristão. O meio de contato é o nosso endereço eletrônico www.vejamsó.com.br. Use o nosso site e você pode se habilitar a ganhar prêmios por conta disso. Para discutir um assunto tão delicado quanto esse, nós trouxemos 3 especialistas. 2 especialistas e um em treinamento, né? Que é o seminarista. O primeiro especialista você já conhece, tem estado conosco, não foge da raia, sempre aceita temas difíceis e espinhosos e não arreda pé das opiniões muitas vezes polêmicas. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre e professor de teologia no seminário da sua denominação. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui para colaborar mais uma vez no debate. A igreja que o irmão pastoreia? A Igreja Metodista Livre Vila Bonilha, aqui em São Paulo. É na zona noroeste de São Paulo. O pessoal que assiste ao Vejam Só escreve para o senhor: reverendo, de onde o senhor tira essas ideias? Ou não? Sim, a gente recebe assim, tanto pessoas que dizem, olha, eu fico impressionado, não tinha pensado nisso, como alguns, eu recebo e-mails de pessoas que dizem, olha, o senhor está doido, o que o senhor está falando, coisa desse tipo, né? Mas é interessante, a gente recebe e-mails de vários lugares do Brasil, do exterior, né? A gente se surpreende com as opiniões. Nunca ninguém escreveu assim, as muitas letras o fazem delirar? Eu acho que até coisas piores já colocaram. Falando que é para eu ter cuidado que quando chegar lá no céu, as pragas estão prometidas, porque acrescentou... Mas lá no céu vai ter praga? Acontece. Tá bom. Bom, chegando no céu, para mim tá ótimo. Muito bem. Do outro lado, pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, professor no Instituto Betel Brasileiro, ele que é versado nas línguas bíblicas e também mestre em teologia. Pastor Carlos Augusto, como vai? Paz e graça. Paz e graça, boa noite aos telespectadores. Mais uma vez também agradeço o convite para estar aqui com os amigos, né, discutindo sobre esse assunto importante que é a palavra de Deus, né? A igreja Jaboque é uma igreja pentecostal? Tem traços mais acentuadamente pentecostais. Sim, sem dúvida. E onde fica, pastor? Fica na Vila Alpina, zona leste de São Paulo, né, próximo ali, relativamente próximo da Anhanha-Melo, do crematório da Vila Alpina, mais ou menos perto dali, né? Dá um endereço lá. Rua Doutor Vicente Jacaglini, 834. Tem um casal da minha igreja que mora ali pertinho. Ah, opa! Bem em frente ao cemitério ali, bem pertinho. Opa! Muito bom. E, como nós temos feito mais recentemente, sempre trazemos um seminarista, né? Para nos ajudar a apertar os convidados. E o seminarista de plantão é o Leonardo Martins Felicíssimo,
aluno do Seminário Teológico Batista Nacional. Você tá bom? Paz e graça, pastor. Paz e graça. É um prazer estar aqui. Felicíssimo é apelido ou é nome? Isso aí é o que eu mais ouço. É nome mesmo, Felicíssimo. Aí fala, esse é feliz, hein? Felicíssimo, nossa. Mas é sobrenome mesmo? É sobrenome, Leonardo Martins Felicíssimo. Somos uma geração de felicíssimos de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olha, nunca tinha visto isso. E você tem algum apelido? Meu apelido no trabalho é Feliz. Tinha que ser, né? Melhor do que o Zangado, né? Que deve ser o meu. Muito bom. Ô Leonardo, você está em que ano lá no Seminário Batista Eu Nacional? sou recém-formado lá, né? Você formou? Sou recém-formado. Que bênção. Graças a Deus, passei pela batalha. Não é fácil não, né? Não foi fácil. A gente ainda está aprendendo muito, né? Acho que aqui, a cada momento é uma experiência nova, mas graças a Deus terminamos. E qual a disciplina que você mais... Hebraico. Não é à toa que ele é felicíssimo. Tá bom. Hebraico. Hebraico, Tá. graças a E Deus. a que você mais detestou? A que eu mais decitei é escatologia. Detesto escatologia. O cara vai na contramão de todo mundo. Tá vendo só? Eu não gosto de assuntos que não se fecham, né? A gente tem muita discussão, muita teoria e pra mim não serve. Esse é um aspecto interessante da escatologia. Não fecha mesmo. Cada um tem uma opinião diferente. Exatamente. O negócio é feio. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje, depois voltaremos com a opinião dos convidados. Vejam só. A Epístola de Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento bíblico, provavelmente escrita no ano 65 da Era Comum pelo discípulo Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. O registro é bem pequeno, tem apenas um único capítulo e 25 versículos, mas o suficiente para nele encontrar uma grande polêmica. A possível citação do livro apócrifo de 1 Enoque. O verso 14 de Judas diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor com seus milhares de santos. Entretanto, grande parte dos cristãos e judeus considera o livro de Enoque como falso, não inspirado por Deus. E o debate sobre a presumível citação do seu texto em Judas intensificou-se tanto ao ponto da canonicidade da Epístola de Judas também ser questionada a partir do século III da era cristã. Mas quem foi Enoque? Tudo o que se sabe a seu respeito é que ele pertenceu à 7ª geração depois de Adão. Gerou a Matusalém, viveu 375 anos na presença de Deus até ser tomado para si. Seu legado mais comentado é um suposto livro com manuscritos contendo ações e profecias duvidosas, que o colocam na condição de apócrifo para os cristãos. Mesmo assim, o livro de Enoque, em tempos recentes, não tem atraído apenas o interesse de estudiosos da literatura apocalíptica, mas também o interesse popular devido à menção que faz a respeito da ufologia e o cristianismo primitivo. Mas quem garante que Enoque, ancestral de Noé, é o mesmo autor do livro apócrifo? Se for, Judas de fato faz menção à sua profecia, ainda que verdadeira, logo a Epístola de Judas poderia ter sido descartada do cânon bíblico. Essas perguntas giram em torno do debate Vejam Só de hoje, que discute a citação de Enoque no livro de Judas o desautoriza como palavra de Deus? Reverendo Nilson Fontinelli Piedade. Eu sei que a Epístola de Judas, por isso mesmo que o senhor está aqui hoje, né? É um dos seus textos prediletos do Novo Testamento. Apesar de ser pequenininho, ele tem um material bastante farto para polêmicas. E o senhor é um especialista, e isso é muito raro de ver, você que é telespectador do Vejam Só, tem o privilégio de ter um especialista em literatura apócrifa dos tempos cristãos. Fala para nós como é que o livro de Judas surgiu e se ele tem mesmo textos apócrifos. Então, pastor, o livro de Judas, ele foi um livro assim muito discutido, né? Se deveria ser aceito no cânon ou não. Isso por muito tempo houve essa discussão. Mas se crê, pelos fatos que são ali, que ele deve ter surgido por volta do ano 70. Então, cânon é o termo que os teólogos usam, referia à coleção de livros considerados sagrados da Bíblia. Então, a Bíblia cristã evangélica tem 66 livros no seu cânon.
tá bom? Novo Testamento 27. Então, e o livro de Judas, ele é curioso exatamente pelas citações que ele faz de Enoque, né, que é um dos livros considerado apócrifo, a citação do livro de Assunção de Moisés, e também há grandes indicações de que ele faz citações de outros dois apócrifos, que seria o Testamento de Naftali e o Testamento de Azer. Então, praticamente, Judas ele tem citação de 4 livros apócrifos. Né? Então, é interessante o livro, realmente, quando a gente pensa, porque esses livros apócrifos, muitas vezes há uma preocupação, uma resistência, e houve isso no começo da igreja, primeiro e segundo século, exatamente por causa das citações que ele fazia dos livros apócrifos. Né? E para o senhor, isso prejudica o livro? Eu creio que não, né? Eu creio que as citações ali, elas realmente são que Deus quis que constasse ali. Não quero com isso dizer que todo livro apócrifo que seja citado ali, no seu conteúdo todo, realmente ele seja um livro válido, mas essa parte que está ali realmente é uma parte confiável, e por isso Deus quis que estivesse ali. E eu diria até, eu sei que o tema é Judas, mas não só Judas, mas há outras citações de apócrifos durante todo o Novo Testamento. Nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, de Pedro, são citados livros apócrifos como Judas fez. É que o Judas é mais claro, assim, o texto. Né? Os demais a gente tem que conhecer ali e saber que livro que ele está citando, a referência, a parte e tal. Mas o Judas é bem interessante. Tá bom. Muito obrigado pela sua primeira manifestação. Vamos ouvir a primeira manifestação do outro especialista, o pastor Carlos Augusto Vailate. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Jaboque, é professor de teologia e é versado nas línguas, nas questões judaicas. Né? Também. E aí, pastor Carlos Augusto, esses textos apócrifos mencionados são de origem judaica? Heber, de uma forma geral, são. Quando nós falamos do Novo Testamento, todos os autores, com a possível exceção de Lucas, todos eles eram judeus. Eu ainda concordo totalmente com o pastor aqui no que ele disse, né, o pastor Nilson, e eu ainda acrescentaria que em todo o Novo Testamento nós não temos apenas textos apócrifos. Nós temos citações a textos pseudepigráficos, temos citações a lendas judaicas, temos citações a textos targúmicos, que seriam versões ou paráfrases em aramaico do texto hebraico. Temos lendas, temos pensamentos filosóficos, temos poesias, temos ditados populares e temos provérbios que são corriqueiros do dia a dia. Tudo isso está presente. O senhor começou falando em... Pois não. Que tem textos apócrifos, pseudepígrafos ou pseudepígrafos. Perfeito. Do que se trata isso? Textos pseudepigráficos são textos que o nome pseudos em grego quer dizer falso. E epigráfico vem de grafém, que quer dizer escrever, ou seja, são textos que teriam uma autoria falsamente atribuída a autores que têm maior representatividade canônica. Por exemplo, textos que seriam atribuídos a Paulo quando não são, atribuídos a Pedro quando não são, os próprios que o pastor citou agora, a Assunção de Moisés, que talvez teria sido escrito pelo próprio Moisés antes dele ser assunto aos céus, o próprio Enoque, que teria sido escrito pelo Enoque bíblico. Então são textos, né? O livro da Assunção de Moisés diz isso. Livro da Assunção de Moisés. O livro de Moisés, sim. E cremos que sim, porque era um crente, né? Que ele também, né? Cremos nisso, de uma forma geral, embora também existam muitas polêmicas com relação a isso. Mas ele subiu para o céu morto ou vivo? Aí nós temos questões que envolvem interpretação, né? Se nós entendermos o texto de Deuteronômio 34, onde diz que Deus escondeu o seu corpo, aqui o que eu vou dizer pode até soar um tanto quanto estranho, mas Deus é descrito como se fosse um coveiro, porque diz que Deus o sepultou. Isso. Então, de fato, ele sobe no seu aspecto imaterial, espírito e ou alma, não o corpo. Entendi. Perfeito. Agora, então, qual a diferença entre pseudepígrafo e apócrifo? Porque, para mim, o livro apócrifo é esse, um livro que não está na Bíblia porque quem escreveu fingia ser alguém que não era. Boa pergunta, Heber. Não necessariamente, tá? O termo apócrifo, do grego apócrifos, aliás, é um termo que aparece no Novo Testamento em grego, em algumas passagens. Ele significa, basicamente, oculto, escondido ou secreto. Não necessariamente estes livros chamados apócrifos, eles acreditava-se na igreja que eles tinham uma autoria pseudepigráfica. Muitos acreditavam que os autores que levavam o nome no livro, eles eram de fato os
autores que o escreveram. Então, o livro apócrifo não é necessariamente pseudepigráfico, e vice-versa, mas pode ser. Por que ele foi rejeitado, então? Então, aí tem várias questões que envolvem os critérios de canonicidade, né? Por exemplo, no Novo Testamento nós tínhamos inúmeros critérios de canonicidade, ou seja, para que estes livros fossem considerados inspirados. Dentre esses critérios, eu poderia citar aqui a questão da circulação geral, ou da catolicidade, ou universalidade do texto, a questão da aceitação pela igreja de uma forma geral, o fato deste livro não ter muitos elementos fantasiosos, o fato dele não conter elementos heréticos, ou seja, serem escritos ortodoxos. Estes são os principais critérios usados para incluir os 27 livros neotestamentários no cânon do Novo Testamento. Para o senhor, o livro de Judas, algum prejuízo por ter lançado mão de tantas fontes não inspiradas? Particularmente, eu acredito que não, viu, Weber? Porque, como eu disse agora há pouco, se eu acreditasse que Judas pudesse ser prejudicado, nós estaríamos em maus lençóis, porque o Novo Testamento, de uma forma geral, como eu disse agora há pouco, ele cita lendas, cita fábulas, cita textos mitológicos, ele cita textos targúmicos, midráshicos, talmúdicos, cita a tradição judaica, Jesus cita muita tradição judaica, que não são inspiradas, mas como ele é judeu, ele faz parte de um pano de fundo, de um contínuo cultural judaico, é natural que tais tipos de situações, exegeses rabínicas ou explicações façam parte. Se Judas for prejudicado pela citação a textos apócrifos, que com toda certeza ele faz, eu temo que o Novo Testamento como um todo também seria prejudicado. Bom, isso não é característica típica de Judas. Bom, então depois a gente vai trocar tudo isso em miúdos, o reverendo Nilson e você vão ter que explicar por que a gente não usa os apócrifos então, já que os autores bíblicos usam, uai. Seminarista Leonardo Martins, felicíssimo, acredite se quiser, esse é o nome dele mesmo. Ele é aluno do Seminário Teológico Batista Nacional, acabou de se formar, né? Vai pastorear, irmão? Não, estamos esperando. Você é de que igreja? Estamos à disposição. Comunidade Internacional da Paz. Onde fica essa igreja? Fica lá na Vila Rica. Lá na região da Vila Formosa, Chapericanduva, aquela região ali. Cara, é felicíssimo, mora na Vila Rica, meu irmão. Abençoado, né? Esse é, viu? Abençoado. Agora, me diz uma coisa, você gosta dos apócrifos? É difícil falar que a gente gosta, mas também a gente não pode desprezar, né? Até porque a gente sabe que existem muitos tipos de literatura que estão correndo ali e produzem certo tipo de conhecimento sobre fatos históricos. Alguns podem ser rejeitados por serem fatos que não são reais, né? Como é o caso de alguns livros apócrifos por serem excluídos, né? Mas outros fatos a gente sabe que acabam explicando o pensamento cultural, ajudam muito na interpretação bíblica. Lógico que nós entendemos que uma vez que eles não são inspirados, nós não podemos tomar eles como verdade para poder interpretar um texto. Mas eles nos dão informações que são importantes para a compreensão de um contexto histórico, por exemplo. Obviamente eu também não li muitos textos apócrifos, mas, por exemplo, o próprio texto em questão que a gente tem trabalhado, que Judas talvez tenha citou, né? Que é o texto de Enoque, por exemplo, é muito interessante. É um texto que é praticamente profético, é um texto que tem muitas alusões ao futuro, dando uma ideia de apocalipse, né? Apocalipse antigo. Então, tem uma riqueza literária que eu acho que é importante ser às vezes estudada. Então, mas as informações que ele traz, esse livro traz, são informações corretas, de boa saúde espiritual? Então, por que nós não temos esse livro na Bíblia? É muito interessante. O Lutero, eu não vou saber, talvez, fazer a citação exata que ele fez, né? Mas o Lutero trabalhava a ideia de que os livros apócrifos, eles não necessariamente precisam ser aceitos como literaturas que edificam a vida espiritual do crente, mas são literaturas que trazem uma edificação intelectual. São boas literaturas, são bons livros para ler. Obviamente que uma vez que eles são apócrifos, eles não foram aceitos por grande parte da igreja, como o próprio professor e pastor Vailate colocou aqui. Haviam critérios de canonicidade, um deles era a circulação que havia naturalmente. Então uma igreja passava um livro para outra, e passava um livro para outra, e passava um outro. Um outro critério era o imprimatur apostólico, que era uma ideia como se fosse de um selo, onde você tinha ondência direta daquele livro com o apóstolo ou com o discípulo próximo.
Então, uma vez que esses livros não tenham passado por esse tipo de critério e não tenham sido aceitos pela comunidade da igreja primitiva, é complicado a gente dizer que eles servem para edificação. Se servissem para edificação, eles provavelmente fariam parte do cânon. Mas eu acredito na importância deles como literatura popular, né? E como foram conhecidos também. A Igreja do Oriente, por exemplo, ela trabalhava a ideia de que essa literatura era uma literatura marginal. Então era uma literatura das ruas, era uma literatura que era usada por outros, né? Que não a da igreja, a sagrada, né? Tá bom. No próximo bloco a gente vai destrinchar isso, mas vocês não me convenceram, não. Eu estou com a impressão de que essa ideia de cânon está errada e nós deveríamos abrir o cânon, né? Porque, pelo que vocês estão falando aqui, os apócrifos, a grande injustiça. Talvez. Sim, não. Depois a gente vai ver isso. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Todos os dias da semana, segunda a sexta, sempre nesse horário, até a meia-noite, pelo que agradecemos o carinho da sua audiência. E queremos dar prêmios para você. Basta responder a nossa enquete e você pode ganhar prêmios especiais. A enquete de hoje é a seguinte. Cadê a enquete? Tá aqui. O fato de Judas citar textos apócrifos em seu livro o desautoriza como palavra de Deus? Sim, não ou não sei, que é, obviamente, a minha resposta. Não sei mesmo, né? Pelo que os meus convidados estão falando aqui, a coisa mais normal do mundo é ter apócrifo. Então, por que a gente fala tão mal dos apócrifos? Que conversa é essa? Já a gente vai apertar. Ontem, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, participar de algumas reuniões lá, e no aeroporto lá, Santos Dumont, não, no aeroporto... outro aeroporto lá do Rio de Janeiro. Galeão. Eu encontrei um rapaz muito legal lá de Aracaju, da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju, é o Erisvaldo. Erisvaldo me encontrou lá, ele me conheceu, né? E aí batemos um papinho rápido, muito interessante o Erisvaldo. E eu, se fosse da Secretaria de Turismo lá de Aracaju, já contratava o Erisvaldo correndo. Que em 2 minutos que nós conversamos, ele me convenceu a passar minhas férias lá, né? Inclusive, ele estava saindo do Rio e fez comentários paralelos sobre o Rio de Janeiro em relação a Aracaju, né? Eu não conheço Aracaju, não conheço Sergipe, mas com certeza dei razão ao Erisvaldo. E aproveito para mandar um ósculo santo para o pastor dele, pastor Marcos Andrade, tá bom? Pastor Marcos Andrade, Deus abençoe você. E parabéns pelo membro que você tem aí na sua igreja, o Erisvaldo. Muito bem. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, vamos começar a trocar em miúdos tudo aquilo que vocês falaram no bloco anterior. No livro de Judas, o livro de Judas é um livro da Bíblia, é um livro do Novo Testamento, é um livro que vem antes de Apocalipse, né? É um livro pequeno, mas é um livro da Bíblia. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, porque o Judas Iscariotes matou. Que Judas é esse? Quem é o autor do livro de Judas? Então, a questão da autoria é discutida, a maioria, eu creio que concorda que é o Judas, irmão de Jesus. Porque o outro Judas, que foi apóstolo também, filho de Tiago, ele não poderia ser ele por algumas razões. Primeiro que o Tiago, que ele se refere, não seria tão conhecido. Porque o Judas que escreve a epístola, ele diz o Judas, irmão de Tiago. Então esse Tiago chama a atenção que era um Tiago conhecido, porque ele usava uma referência para validar realmente a sua pessoa. Então se crê que realmente seja o Judas, irmão de Jesus, que por sua vez é irmão de Tiago, que foi líder da igreja em Jerusalém. E que escreveu também a carta de Tiago. Que escreveu também a epístola, a carta de Tiago. Agora, existiram discussões na história sobre essa possibilidade, mas a mais forte, realmente a mais aceita é que seja o Judas, irmão de Jesus. E ele não se referiu como irmão de Jesus até por uma questão de entendimento que ele tinha hoje, de que Jesus era realmente Senhor e que ele não se achava, né, até na condição de se colocar como irmão de Jesus, mas sim como um servo de Jesus. E possivelmente seria um dos irmãos mais novos de Jesus, pela relação dos irmãos de Jesus que são apresentados no Evangelho,
a posição que ele ocupa, se crê que ele seja um dos irmãos mais novos de Jesus. Por isso ele viveu mais tempo e viveu esse momento que a epístola foi escrita e que já era uma era pós-apostólica, né? Certo. Muito bem. E ele, então, faz referência a Enoque, o 7º depois de Adão, certo? Então, pastor Carlos Augusto Vailate, se Judas, autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Enoque, o 7º depois de Adão, falou aquilo, que está no livro apócrifo de Enoque, eu posso dizer que o Enoque mesmo, que foi arrebatado, escreveu aquilo lá, ou não? Heber, você pode, sem dúvida. Aliás, o que sugere até agora, não só você, mas outras pessoas do período da Igreja Antiga também o fizeram. Clemente de Alexandria, Tertuliano e a Epístola de Barnabé aceitavam primeiro Enoque e Assunção de Moisés como livros totalmente canônicos. Tá brincando? Todos, eles aceitavam, isso aí está documentado. Então, essa que é a questão complicada. Só que estas pessoas, elas vivem, e a Epístola de Barnabé, esse é um contexto do 2º ao 4º século depois de Cristo. Porém, os nossos escritos mais antigos, os nossos melhores manuscritos, chamados melhores manuscritos do Novo Testamento, eles datam da época do 4º século depois de Cristo. Então, aliás, houve uma cisma com relação à igreja cristã oriental e ocidental com relação à inclusão ou aceitação desses textos no cânon. Então, para nós termos uma ideia, a Igreja Católica, após o Concílio de Trento, já bem no final da Idade Média, eles acabaram aceitando os apócrifos. Claro que nesse primeiro Enoque não está, mas os apócrifos que pertencem ao Antigo Testamento, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque e assim por diante, devido a essa questão, devido a vários assuntos que eles têm, a várias doutrinas que eles acharam importantes incluir no cânon. Agora, a igreja, de uma forma geral, principalmente depois da Reforma Protestante, achou por bem, devido a vários conteúdos que, é verdade, são fantasiosos, tem várias questões que envolvem vários elementos mitológicos, míticos, fabulosos, resolveram por bem excluí-los. Porém, em outros textos da Bíblia, no Antigo e Novo Testamentos, nós temos outros elementos que envolvem fábulas, que envolvem tradições, como eu disse agora há pouco, envolvem textos que vêm da tradição judaica, rabínica. Por que estes textos foram incluídos? Então, o que nós entendemos, Heber, é que o autor bíblico, por vermos escreve algo inspirado, então tudo aquilo que ele cita adquire também um caráter de canonicidade ou legitimidade. Porém, como a gente viu agora, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Epístola de Barnabé entenderam que primeiro Enoque todo, e inclusive a Assunção de Moisés, eram canônicos. E vou mais longe ainda. Eram livros populares para a igreja primitiva e para a igreja antiga. A igreja primitiva e a igreja antiga lia, gostava e se identificava com o texto de primeiro Enoque e com o texto da Assunção de Moisés. Mas que no final do 4º século, devido aos concílios orientais e tudo, eles acabaram sendo excluídos do cânon. Mas sempre tiveram sua importância histórica, doutrinária, desde que concordem com aquilo, com as doutrinas ou com a ortodoxia canônica neotestamentária, e também literária. Então, como o Leonardo aqui disse, né, eu vejo esses livros importantes não só como cultura. Eu vejo eles importantes como um depoimento histórico, uma importância histórica, e inclusive doutrinária também. Não em tudo, mas simplesmente, principalmente naqueles elementos sobre os quais o Novo Testamento fala, ou sobre os quais eles lançam luz sobre o Novo Testamento. Lançam luz? Lançam luz. Luz. Lançam luz. Eu acho que é uma coisa que Judas não faz, lançam aclarar nada. Mas, enfim, pois não. Deixa eu fazer uma pergunta para o Felicíssimo, nosso seminarista. O irmão tem alguma pergunta para fazer para os dois? Eu agora achei intrigante o comentário do Vailate com relação à doutrina, uma vez que ele citou o Concílio de Trento, por exemplo, né, explicando, e dali surgiram os livros deuterocanônicos, né, canonizados posteriormente, né, pela própria Igreja Católica. Perfeito. E nós sabemos, obviamente que eu não vou contar alguns aqui, mas me falo do que recordo do que li, né? Sabemos que algumas dessas literaturas consideradas como apócrifas, por exemplo, contém doutrinas católicas, como, por exemplo, a doutrina do purgatório.
O senhor não acha que seria complicado nós trabalharmos uma ideia de que estes livros poderiam servir como pano de fundo para lançar luz ou ter alguma importância na área de doutrina, uma vez que eles carregam consigo conceitos doutrinários que se divergem tanto do que nós compreendemos como fé cristã protestante? Perfeito, boa pergunta. Eu entendo que não, Heber, responderam também ele aqui e vendo aos telespectadores, pelo seguinte: vamos pegar uma área, aliás, quando eu estive no próximo programa, no programa anterior, eu trouxe aqui meu livro, apresentei aqui sobre demonologia. Se nós temos, por exemplo, eu vou citar este exemplo, eu posso citar vários outros, tá? Mas nós não temos uma demonologia desenvolvida no Antigo Testamento. Nós não temos. Não tem mesmo. Não existe nenhum termo que seja inquestionavelmente traduzido por demônio no Antigo Testamento. Tem termos, mas há dúvidas. O do mais comum é o termo shed, cujo plural seria shedim, que até no hebraico moderno é uma referência a demônios. Agora, essa ideia, por exemplo, de Satanás, de demônios que o seguem, que é clara no Novo Testamento, quando elas surgem no contexto dos textos apócrifos e pseudepigráficos. Quando digo que eles lançam, portanto, luz, por exemplo, sobre o conhecimento demonológico bíblico neotestamentário. Os textos apócrifos, eu vou citar de novo o 1 Enoque, capítulo 6, versos 1 a 4, vou citar o testamento de Dan, de Azer, de Naftali, de Zebulon, todo o testamento dos 12 patriarcas, eles lançam luz sobre não somente uma hierarquia demonológica, como com relação a várias outras questões, e dão a Satanás, ou a figura do diabo, aquela personificação, aquela figura da personalidade do mal. Nós devemos esse desenvolvimento, por exemplo, aos textos apócrifos ou pseudepígrafos, que não estão excluídos do contexto em que Jesus vive, em que Paulo, Pedro vivem e pregam. Então, nós não podemos ignorar. Quando eu digo que lançam luz, não é lançar luz, claro, sobre elementos heréticos, né? Como cristão que sou também, evangélico, eu não aceito, por exemplo, quando, segundo Macabeus, diz que nós devemos orar aos mortos. Não creio na questão do limbus patrum, limbus infantum, onde as crianças morrem e vão para lá, na doutrina católica, né? Agora não vão mais. O Papa disse que não tem língua. Pois é. Excluiu. Pois é. Mas lançam luz no que diz respeito a aspectos doutrinários. Não é que eles criam doutrinas, eles lançam luz sobre as doutrinas ortodoxas já existentes. Doutrinas ortodoxas? Já então, existem. Se a ideia de demônio precisava ser desenvolvida no Antigo Testamento, por que Deus não fez isso com Moisés, Josué, Samuel, Elias, Davi? Ele teve que esperar o fim dos tempos, dos quase? Tempos, né? A plenitude dos tempos, porque, perfeito. na verdade, esses escritos surgem no período interbíblico. Sim. Interbíblico, e muitos deles no período também neotestamentário, de segundo ou terceiro século antes de Cristo a primeiro ou segundo depois. Eles recebem o nome de Testamento dos Patriarcas, certo? Sim. Mas não foram escritos pelos patriarcas. Sim, por isso são pseudepígrafos. Foram escritos milhares de anos depois que os patriarcas morreram. É verdade, certo? Ok, correto. Muito bem, 1500 anos depois. Mas tá bom. Aí eles lançam luz, eles são mentirosos. Como é que um livro mentiroso pode lançar luz? Reverendo, ele está doido para falar que eu estou vendo aqui? Por que um texto que foi rejeitado pela igreja deve lançar luz hoje? Então, eu acho que algumas coisas são importantes considerar, complementando inclusive o que o professor tem colocado, o pastor. A resistência, na verdade, em relação aos livros apócrifos, ou esses pseudoepígrafos, alguns aí que a igreja aceitava naturalmente, principalmente no meio dos judeus, e Jesus com certeza leu muito deles. Exato. Jesus, inclusive, faz citações que se entende que há frases de Jesus que foram tiradas de livros apócrifos. Essa resistência começou com Agostinho, o teólogo, e Crisóstomo, que foram os grandes influenciadores da teologia católica. Então, os concílios aí, as decisões que os concílios vão tomar, na verdade, porque houve uma resistência muito grande. Quem principalmente questionou essa questão das fábulas, do entendimento que ele tinha que haviam coisas que eram fantasiosas, foi Agostinho. O Tertuliano, como o pastor citou, defendia, Barnabé, do segundo século, todos defendiam perfeitamente que esses livros tinham que estar, alguns deles tinham que estar incluídos no cânon. Tinha que vem essa questão. Alguns creem até, por exemplo, o livro de Enoque. É um livro discutido. O livro de Enoque realmente é um livro que alguma parte que tenha sido o próprio Enoque que escreveu, foi mais tarde. O fato é que o escrito que a gente tem de Enoque hoje, até quem defenda
que Jesus teria contado isso aos seus discípulos, porque era uma história corrente no meio dos judeus sobre Enoque, e alguém posteriormente, depois de Jesus, escreveu Enoque. Até quem defenda isso, de uma história que o próprio Jesus conhecia também e teria contado. Da mesma maneira que o Moisés, quando ele escreve praticamente 3.000 anos depois da história, que o Moisés vai escrever Gênesis, e ele cita 10 livros lá em Gênesis. Quer dizer, então... Ele cita o quê? 10 outros livros. O livro de Gênesis é dividido em 10 livros. O livro da criação dos céus e da terra, livro tal. Gênesis é formado de 10 livros. Então, esses livros já existiam. E quando o próprio Moisés vai escrever 3.000 anos depois, ele está usando o que já tinha anteriormente. Então, mas será que dá para confiar no escrito do Moisés? Se ele não viveu a criação, era um livro antigo que tinha lá... Mas aí é que entra o conceito de inspiração. Para que serve a inspiração? Justamente para dar ao autor bíblico a capacidade de escrever sobre coisas que ele não testemunhou necessariamente. Exato. Mas aí que entra a questão, pastor. O fato que eu acho que pega mais é essa questão dos critérios, até que alguns critérios foram adotados para garantir essa canonicidade, ou garantir a certeza da canonicidade dos livros. Eu pessoalmente, eu creio que é duvidoso esses critérios. Eu, pessoalmente. Por quê? Não se entrou praticamente no cânon do Novo Testamento, tinha que ser escrito por um apóstolo, a pedido do apóstolo, ou alguém que andou com o apóstolo. Todo material que foi escrito por qualquer outra pessoa que não teve acesso direto a um dos 12, foi rejeitado. Então, na verdade, catalogado tem mais de 130 livros apócrifos, entre apócrifos e epígrafos, tem mais de 130 livros existentes, aí cópias, fragmentos, tanto do Antigo quanto do Novo. Mas alguns têm coisas absurdas, como aquelas ideias de que Jesus constituiu família com Maria Madalena e tudo mais. Então, aí que entra a questão, aí que eu entro naquela questão que até nos debates anteriores eu levantei a questão aí. Que se os livros apócrifos, pseudoepígrafos, muitos deles até eram aceitos e a igreja fazia a leitura deles, depois houve a resistência do concílio, ou mesmo de alguns concílios lá na Idade Média, quando você chega em Lutero, o povo não tinha a Bíblia na mão. Até então o povo não tinha acesso às Escrituras. Então Lutero é que vai fazer a tradução da Bíblia para o alemão e o povo vai ter a Bíblia na mão. Só que aí agora vem aquela pergunta. O povo diz, olha, e agora? Nós lemos só esse texto canônico, que foi traduzido para o alemão, ou nós aceitamos também a leitura dos apócrifos? A discussão começou, o debate, porque o povo está tendo a palavra agora. O que é a palavra de Deus, o que não é? E eu defendo, né, que Lutero, por medo de não ter controle naquele momento na reforma, o Lutero então fez aquela que é uma das máximas que a gente usa aí, só a Escritura. Ou seja, não seriam os reformadores que teriam falado só a Escritura, mas seria uma resposta do Lutero quando se perguntava, e agora, Lutero, a gente continua trabalhando com alguns livros apócrifos ou só com esse escrito que o concílio reconheceu como canônico? Aí o Lutero disse, então fica só com o canônico, só com a Escritura, para evitar esse desgaste. Mas o próprio Lutero não aceitava, por exemplo, a Epístola de Tiago. Porque na Epístola de Tiago ele questiona, como foi colocado de fábulas algumas coisas aqui, o Lutero questionava o fato da extrema unção, que ele achava o fato de ungir os enfermos, como também a questão da confissão, confessar os vossos pecados uns aos outros. Então o próprio Lutero teve resistência e não aceitava Tiago como livro canônico. Sem dúvida. Bom, é verdade. Você está, obviamente, aí impressionado com a erudição dos convidados e talvez querendo um dia igual a eles, né? Eu não sei se você pode vir a ser igual a eles, mas eu posso te ajudar a obter informação de primeira qualidade, em primeira mão, de forma muito confortável. Basta que você telefone para 0 Operadora 11 3937 7200, 3937 7200, para você fazer a aquisição do Kit Evangelismo e Ação. Kit Evangelismo e Ação. O que é esse kit? É uma série de produtos, né, que você vai receber no conforto da sua casa, em qualquer lugar do Brasil, pelo correio. Começando pela revista Apologética Cristã, que você já conhece, né, 1 ano e meio da assinatura dessa revista, que trata das questões da defesa da fé. Outra revista da mesma família, a revista Povos. Você vai assinar por 1 ano e meio a revista Povos e vai ficar informado e por dentro de tudo que acontece no campo missionário, né? A revista Povos tem vários assuntos empolgantes. Dá uma olhada nessa capa aqui, ó, Janela 1040, tudo quanto é missiólogo fala muito disso e tudo mais. Bom, além das duas revistas, o Kit Evangelismo em Ação também inclui o Dicionário de Estudos Bíblicos, que é esse aqui, mais o que é a Bíblia,
principalmente para jovens, esse livro é muito interessante, né, porque ajuda a entender o que é a Bíblia. Para jovens também, o livro Quem é Jesus? Muito bonito, muito bem feito, é bastante instigante. Já agora, para quem conhece um pouco mais da palavra, né, um comentário sobre o profeta Isaías, o Evangelho do Novo Testamento. Para quem lida com adeptos e seitas, o livro Quem é o Perdido? Muito interessante para ajudar a evangelizar os que estão presos nas seitas, e 2 volumes do Comentário Bíblico Simplificado, que é esse aqui. Tudo isso aqui forma o kit apologético cristão, mais esse dever Despertando Vocacionados, uma mensagem do missionário Jamierson Oliveira. Tudo isso é o kit Evangelismo em Ação. Sabe quanto custa? Menos de R$ 3,25 por dia. Você vai pagar em 6 vezes, sem juros, de várias maneiras diferentes. Menos de R$ 3,25 por dia. Olha só, tudo isso daqui você vai receber na sua casa. Fora as assinaturas das 2 revistas no conforto do seu lar. Telefone 0 operadora 11 3937 7200. 3937 7200. Ligue lá, se informe a respeito do kit Evangelismo em Ação. Faça a sua compra, que eu tenho certeza que você vai depois me agradecer, porque você vai estar municiado e informado do que existe de melhor no mundo evangélico, tá bom? 0 operadora 11 3937 7200. Ligue lá, aproveita e não perca essa oportunidade de atualizar e de ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo evangélico ou no mundo cristão, né? Principalmente as questões das missões. Vou falar um pouquinho mais da revista Povos, porque a apologética eu já falei bastante, você já conhece. Por exemplo, esse exemplar aqui, esse número trata da China, o país que mais cresce no mundo e é o maior campo missionário atual, né? Você quer saber como é que andam as coisas na China, como é que funciona a igreja subterrânea, etc? Revista Povos. Então você vai assinar por 1 ano e meio essa revista e também a revista Apologética Cristã. 3937-7200. Deus abençoe você. Muito bem. Vamos voltar aqui para o debate sobre Judas. Vocês estão falando, mas a questão é, vamos tratar então, antes de eu começar a ler as mensagens que chegaram, dos problemas. O que é que existem nesses livros de epígrafos ou apócrifos que vocês não aceitam e que, portanto, justificam o fato deles terem ficado fora do cano? Por exemplo, vamos começar com o livro Assunção de Moisés, né? Uhum. Tem coisas lá que não dá para engolir? Heber, tem coisas no livro, quer dizer, o livro Assunção de Moisés ou Testamento de Moisés, muitas vezes são nomes vistos como sinônimos, né? Ele trata, por exemplo, de questões que envolveriam o discurso de Moisés um pouco antes de morrer, ou seja, entre os capítulos 31 a 34. Então, ele na verdade, ele traz... De Deuteronômio. Então, ele traz uma espécie de uma exegese, ou um midrash, que é um nome também típico judaico, ou seja, ele tem a intenção de explicar coisas que Deuteronômio não fala nada sobre isso, mas essas explicações, estas exegeses, são típicas do contexto judaico. Agora, eu iria ainda mais longe na sua questão e diria que primeiro Enoque, por exemplo, fala muito de demônios, de anjos caídos, fala sobre poções de feitiço, de várias questões de amarrações que são feitas com as mulheres, da relação entre os anjos e as mulheres, que tem relação com Gênesis capítulo 6, versos 1 a 4. Isso tem um correspondente quase que exato em 1 Enoque 6, versos 1 a 4. Agora, a questão não é essa, a questão é que eles são vistos como canônicos naquele trecho em que eles são citados pelo autor que escreve um texto inspirado. Porque eles contêm lendas, aspectos mais mirabolantes ou fantasiosos, mas a Bíblia também tem. Então, só para citar alguns exemplos, Heber, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, ele diz lá que o povo de Israel estava no deserto e diz lá que eles beberam todos de uma pedra espiritual e todos foram acompanhados por uma mesma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Muitos pensam que esse texto ele vem de Números, quando Moisés bate 2 vezes na rocha e ocorre, mas ele não vem de lá, isso vem de uma lenda judaica. Há uma lenda judaica que é atestada no 5º século, ela
Bíblia tem vários textos judaicos que falam sobre isso, que dizia que quando Israel andou durante 40 anos no deserto, havia uma pedra ou fragmentos de pedra que acompanhavam ali o povo. E quando eles tinham sede, estas pedras, miraculosamente, elas se transformavam em fontes de água e as pessoas bebiam. Isso está na Bíblia, 1 Coríntios 10:4. Ele cita um texto de uma lenda. Mas o próprio Paulo fala que é para tomar cuidado com as lendas judaicas, fica bravo com Sim, mas cita, sem dúvida alguma, naqueles contextos em que elas diferem da fé cristã dele, que ele acaba absorvendo a partir daquele momento. Se nós formos ver, tem vários outros textos. Jesus, por exemplo, vamos citar Jesus, né, que é a figura mais importante, que é o nosso Senhor e tudo, Salvador. Jesus, quando ele diz em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, ele está citando o Talmud. Ele está citando e adaptando, modificando o Talmud para a sua realidade. Porque no Talmud, num texto lá também da Mishnah, que são textos judaicos, tem um texto que fala, onde 2 estiverem sentados estudando a Torá, aí a presença divina está entre eles. Ele quer dizer que nesse texto ele usa o Talmud, ele o readapta à sua audiência nova de Mateus e ele se iguala ao próprio Deus, como a presença divina no meio dos cristãos ali no contexto. Então a Bíblia tem muito disso, a Bíblia tem muitos elementos oriundos de culturas pagãs, filosofias, pensamentos, só que o que eu acho interessante, Heber, destacar nesse sentido, é que a citação destes elementos, elas mostram que há fagulhas de Deus, há faíscas de Deus e da sua infinita sabedoria em inúmeras outras culturas e povos e línguas do mundo. Deus, o povo judeu não é o único povo de Deus, nem os cristãos. Né? Deus também tem um plano, ele usa muitas vezes elementos egípcios. Quando Deus fala, por exemplo, naquele contexto de Êxodo 7,14, que o coração de Faraó ele é pesado, Deus está falando com o Faraó, naquele contexto todo, com os egípcios, numa linguagem egípcia. Coração pesado na cultura e na religião egípcias significava um juízo de Osíris, que era o deus dos mortos, o juízo que desceria sobre a pessoa no mundo dos mortos. E Deus usa uma linguagem egípcia para falar com o faraó e com os egípcios. Há fagulhas da sabedoria divina, há relampejos da sabedoria divina espalhados em todas as culturas. Obviamente nem tudo isso entrou no cânon, mas isso daí nós vemos de uma forma muito ampla. E aí, pastor Felicíssimo? Acho que eu vou voltar para o seminário e vou reclamar lá. Falei, eu quero indenização por dano moral. Porque vocês não me deram uma aula sequer. Não, sobre o primeiro Enoque. Né? Sobre os apóstolos que eu estou vendo aqui, que são muito bons. Pelo contrário, eu ouvi exatamente o contrário lá no seminário. Você não ouviu, não? Ouvi exatamente o contrário. É que herege é assim, né, pastor? Não, brincadeira. São 2 homens de Deus, pastores aqui. Eu queria colocar algumas coisas assim que eu também li sobre o assunto e estudei, que eu trataria de forma diferente. Por exemplo, o pastor Nilson, né? Isso. Comentou aqui sobre a questão de haver uma possibilidade daquilo que que Judas escreveu ser uma tradição oral também que era conhecida, né? Eu particularmente peguei o texto de Judas, que foi inclusive o texto de Nestle Aland, né, que foi a 26ª edição. Outro texto também que eu peguei foi um texto de um dos códices em grego do próprio trecho de 1 Enoque, né? E comparando, eu comecei a separar alguns trechos e comparar um com o outro. Em grego. A citação é quase muito precisa. Perfeito, é quase. Então, eu poderia dizer que numa frase de 5 linhas, 5 trechos, eles são exatamente iguais. Exatamente. A diferença entre eles está na utilização de, por exemplo, do artigo, para deixar claro alguma coisa aí, ou definir alguma coisa de uma maneira mais concreta, ou então um trecho que também é discutível. Lógico que para isso a gente teria que mostrar o texto e apresentar o trabalho. Mas, enfim, a gente percebe que grande parte do que Judas citou está no livro de Enoque. É difícil a gente trabalhar só uma questão da tradição oral. Um outro problema que a gente também, que é abordado por alguns outros autores, é a questão... Eu vou pedir para você esperar um pouquinho. Tá bom, sim. A gente vai chamar um intervalo. Na volta você retoma, isso é muito importante, e nós estouramos o tempo. Quero que você explique para nós, a gente já volta com Vejam Só.
Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, e eu quero agradecer de maneira muito especial ao irmão Alessandro Marques de Oliveira. Ele mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele vai ganhar esse presente nosso aqui da produção, né? Um comentário sobre o livro de Malaquias, do pastor, ou melhor, do professor Davi Correia. Esse aqui é a nossa gratidão, viu, Alessandro? O Alessandro é o culpado de a gente estar discutindo esse tema hoje aqui. Foi ele que mandou a sugestão. Está ganhando o prêmio por causa disso. Se você quiser nos ajudar, no site v.com.br você vai lá na aba Sugestão de Temas. Se o tema que você sugerir for pautado, sem sorteio, sem nada, você ganha um presente do programa. Tá bom? Agora, bole um tema. Tem gente que entra lá e escreve assim: falar sobre a volta de Cristo. Aí depois fica pedindo os prêmios, né? Qualquer tema que a gente fala sobre a... tem que bolar um tema legal, né? Por exemplo, uma sugestão. Nilson Fontinelli topa vir, ele topa em tudo, né? A Nova Jerusalém é uma cidade que tem portas, 12 portas, né? E 12 fundamentos. E embaixo de cada fundamento o nome de uma tribo. E em cima de cada porta o nome de um apóstolo. Eu quero saber qual é o nome do 12º apóstolo da cidade de Nova Jerusalém. Eita! Aí é complicado, né? Que pergunta! Eu quero ver quem você vai deixar de fora. Judas, tudo bem, ele se enforcou, mas Jesus escolheu Judas. Sim. Mas tá bom. Aí Matias foi eleito no lugar de Judas. Mas Paulo não foi muito mais apóstolo que Matias? Se bem que o Barnabé também foi... Para mim, mais que Paulo, mas enfim. Então, como é que vai ser? Essa cidade está com porta de menos, né? Ou tem algum apócrifo que explica isso? Olha, que eu me lembro com relação a essa questão da Nova Jerusalém, não necessariamente ali. Mas tem um simbolismo grande ali que tem influências também judaicas. Você está falando do número 12, 12 apóstolos, 12 tribos, você está ligando tudo isso. Sem dúvida alguma você tem um elemento simbólico, sem dúvida alguma, evidente nesse texto. Interessante, um tema muito interessante para trabalhar também. Eu estava conversando aqui no bloco anterior com o seminarista Leonardo Martins Felicíssimo, e ele estava colocando algumas questões bastante sérias, né, a respeito do tema de hoje. O irmão pode retomar, por favor? O que nós dizíamos era que é curioso a gente pensar, conforme o pastor Nilson havia colocado na questão da tradição oral, porque como numa análise simples que eu fiz dos dois textos na mesma língua, grega no caso, um códice grego do livro de Enoque com um códice grego do livro de Judas, né? Uma comparação ali, a gente percebe que existem muitas semelhanças. O que dificultaria, e chega a ser curioso, lógico que eu não fui ao fundo para isso, mas chega a ser curioso. Por que um texto, talvez guardado como uma tradição oral, teria tantas semelhanças gráficas, né, a nível de grafia, de escrita, né? E não somente isso, mas quando a gente olha também a questão da citação do texto da Assunção de Moisés, alguns autores trabalham a ideia de que estão envolvidos ali dois textos, como no caso da Assunção de Moisés, também sendo texto do Testamento de Moisés. Outros autores trabalham as duas obras de maneira distinta, entendendo que o Testamento de Moisés é uma obra e a Assunção de Moisés é outra obra, mas a posição final é de que Judas está pegando um texto da Assunção de Moisés, que é um texto apócrifo, com um texto de Zacarias capítulo 3, onde possivelmente estaria fazendo uma referência sobre o Senhor te repreenda, este final, e está juntando esses textos e citando. Pois bem, onde eu queria chegar com isso, né? A postura que às vezes nós temos, a visão que nós às vezes temos da postura dos evangelistas, de Paulo, de Judas e de alguns escritores do Novo Testamento, é a postura de pessoas leigas escrevendo uma carta ou escrevendo um livro. Pelo contrário, nós temos até as referências hoje, muitos autores e muitas pessoas compreendidas na área da história, registrando que Lucas foi um grande historiador. E não só isso. Nós sabemos que Paulo, e nós percebemos isso pelo discurso que Paulo faz em Atenas, em Atos 17, nós percebemos que Paulo era um mestre da retórica. Ele não só era um mestre rabínico, como ele era como ele era um mestre da retórica. Ele sabia se impor, sabia argumentar.
O que eu consigo ver em Judas e do que eu li a respeito, essas características de semelhanças entre os dois textos e dessas citações distintas, são, na verdade, um ato de alguém que está defendendo um ponto de vista. Não especificamente nesse ponto que eu vou, talvez, divergir da ideia que o professor e pastor Vanalha aqui Vailate colocou aqui, né? Não que necessariamente esses trechos fossem tidos por Judas como textos inspirados. Nós não temos base para isso, hipotético, né? Mas nós poderíamos dizer, tendo ideia nesses traços, nessa análise que eu acabei de colocar, que Judas está citando de maneira histórica, utilizando como autoridade, porque era uma fonte comum para ele e para o seu leitor, e por isso ele poderia tomar mão disso e citar. Como é o caso também da citação de 1 Coríntios 10:4. Eu também acho que é muito nocivo e talvez é perigoso nós abordarmos uma ideia da Bíblia citando lendas. Exatamente. Ou utilizando as lendas para defender o seu ponto de vista. O que eu acredito também que esteja acontecendo com Paulo, assim como em próprio Atos 17, ele cita Epimênides, em próprio Tito ele cita Menandro, que são poetas gregos. O que Paulo está fazendo o meu leitor sabe quem são eles. Eu tenho conhecimento deles. O meu discurso, ele tem uma linha e eu tenho claramente a visão que eu desejo passar para eles. Tomo parte dessa citação, cito esse autor para captar a atenção do meu público e apresento a minha teologia em cima disso. Não especificamente que eu esteja usando textos inspirados, ou textos que eu considero inspirado, ou textos que sejam lendários, mas são textos em comum, são textos que a audiência entende e que o autor entende. Pegando o caso, professor Vailate, pegando o caso que o senhor mesmo mencionou, sim, da rocha que o seguia. Perfeito. Certo? Para nós, que não sabíamos, nem eu sabia. É desconhecido isso. É muito claro. Né? Então Paulo está fazendo aqui uma referência ao fato de Jesus ser a rocha. Pedro também fala que ele é a rocha. É Jesus, né? É Jesus, só que ele baseia-se em uma lenda para falar disso. Que era Cristo. Então Paulo está lançando mão de um conhecimento para o leitor original que era existente e fazendo uma aplicação cristã. Exato. Não há prejuízo nisso. Ele não está dizendo que a lenda era verdadeira. Sim, exato, perfeito. Essa é a questão. Quando eu digo que ele cita a lenda, não que necessariamente ele acreditasse, né? Mas ele cita algo que era do conhecimento comum das pessoas, como ele colocou agora. Não é que ele acreditasse em tudo que ele cita. Mas tem coisas, por exemplo, que não estão. Deixa eu citar outro exemplo de novo. Vamos sair da Bíblia, né? Vamos lá para um texto interessante. Quando a gente vai para um texto de Timóteo, um texto de Timóteo onde Paulo cita Janes e Jambres, que seriam os dois mágicos lá, que eram o braço direito e esquerdo de Faraó no texto de Êxodo. Ele não cita nem o texto massorético. Esse texto massorético seria o texto hebraico, seguido das questões vogais, né, ou da vocalização, entre o século VII ao XI depois de Cristo. Só que ele não cita nem isso e nem a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, vertida entre o terceiro e segundo séculos antes de Cristo. E Paulo tira Janes e Jambres, isso está no texto, e quando está no texto, de novo, ele adquire um caráter canônico. Aí ele cita do Targum. Ele cita de um Targum, que é um comentário, que é uma paráfrase do texto hebraico, o Targum Yonatan, que é do segundo século antes de Cristo. Lá aparecem os nomes de Janes e Jambres, ou Yanes e Yambres, uma vez que não existe o J em hebraico, nem em aramaico. Ele cita essa fonte. Então, é essa questão que eu quero dizer. Quando há essas citações, como ele bem colocou, a questão nós não podemos ignorá-las, elas estão no cânon. Há citações apócrifas, pseudepigráficas, lendárias, mitológicas, ditado popular, quando Paulo diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é ditado popular de conversa de rua. Só que quando ele cita, você vê, não é que esse ditado seja inspirado, mas ele está de acordo com a ética do momento, com o ensinamento do momento, e faz sentido. Hoje nós poderíamos dizer, cada seu galho teria um tipo de eu acho que isso ajuda a gente, telespectador principalmente, a entender que a Bíblia não foi psicografada. Exatamente. Né, o reverendo Fonte está se segurando lá. Eu quero só aproveitar e fazer, dentro das colocações que o pastor está colocando, um exemplo, né? Porque às vezes a gente vê o pessoal que
assiste o programa, às vezes não entende, né? Essa questão do apócrifo e tal. Sim. Um exemplo também, claro, que a gente poderia colocar de citação de um livro considerado apócrifo é Mateus 27, quando ele descreve que Judas traiu Jesus após o suicídio de Judas e que daí as moedas foram compradas um campo, né? E que esse campo, então, foi... campo de sangue. Isso. Isso é uma citação que ele diz lá no texto de Mateus, bem como falou o profeta Jeremias. Só que não existe isso em Jeremias. Exato. Então, qualquer um que tenha a sua Bíblia na mão pode procurar ler Jeremias inteiro, que não existe isso. Por quê? Porque existe um segundo Jeremias. E nesse segundo Jeremias é que conta, tinha essa profecia. E ali é visto como profecia. Quer dizer, um livro apócrifo profetizou o que ia acontecer com Judas. E ali o próprio texto de Mateus reconhece a profecia do segundo Jeremias. Exato. Eu até colocaria uma outra questão que eu acho que é importante sobre Judas, dentro do que a gente está colocando, a relação que tem entre Judas e 2 de Pedro. 2 de Pedro 2. Ok. O que é até uma crença? Que a epístola de Judas, na verdade, ela seria uma reprodução, porque Pedro teria escrito, ou teria representado os apóstolos preocupados com coisas que aconteceriam na frente, se reuniram, teriam feito um escrito alertando a igreja do que aconteceria. Então, quando chega o Judas lá na frente, o Judas fala numa linguagem um pouco diferente do Pedro. O Pedro fala, olha, vão surgir. Quando chega em Judas, Judas fala, se introduziram, já estão no nosso meio. Então, o Judas vem confirmar o que estava lá. Se Judas e 2 de Pedro 2 é praticamente cópia de um panfleto que teria sido escrito pelos apóstolos, isso vai ainda mais afirmar a ideia de que realmente eles reconheciam perfeitamente o livro de Enoque, de Moisés, porque seria um escrito apostólico que Pedro registrou e depois, mais tarde, o Judas vem e reproduz agora dizendo, se cumpriu tudo o que estava na segunda epístola de Pedro. Aconteceu e estão no nosso meio. Então seria mais uma afirmação de que entre eles, os leitores sabiam nitidamente. Quando ele citava Enoque, Moisés, era a leitura comum entre eles. Heber, não sei se eu posso já aproveitar também até a fala dele. É interessante que nós estamos aqui conversando um pouco nos bastidores, né? E para nós, assim, quer dizer, ele estuda a Bíblia, que ambos aqui estão pessoas aqui que estudam a Bíblia, não que tem razão em tudo, de hipótese alguma, não, nós temos a nossa opinião, mas é interessante que quando a gente fala do fechamento do cânon do Novo Testamento, que se deu no quase de meados para o final do 4º século depois de Cristo, né, tanto no Oriente quanto no Ocidente, Hipona, Cartago, regiões do Oriente, não houve um consenso geral das pessoas. É importante a gente ver, prova disso é que primeiro Enoque, como a gente citou agora, a Assunção de Moisés, eram lidos, cridos, aceitos por muitas pessoas. Nós até discutíamos aqui, o que a gente vai dizer aqui, que às vezes parece que há um conflito entre fé e razão, porque pela fé nós acreditamos os 27 livros neotestamentários, por exemplo, mais os 39 do Antigo Testamento, cujo cânon fecha no final do 2º século depois de Cristo, são todos os textos bíblicos. Agora, estas citações de Enoque, de Assunção de Moisés e tantos outros textos abrem margem para pensarmos, será que todos eles de fato foram incluídos, todos os livros que eram para estar, estão incluídos? Essa era a minha pergunta. Como crente, eu digo que todos estão ali, mas o pensamento de alguém que estuda me faz pensar, meu Deus, Barnabé poderia ter entrado. Mas veja só. Primeiro Enoque poderia ter entrado. Aí que está, porque existe hoje, principalmente nos canais chamados documentários, sim, da TV fechada, vários documentários levantando a hipótese de que houve uma conspiração, né, para que a Bíblia ficasse do jeito que está e tal, escondendo segredos, como a família de Jesus com Maria Madalena, por exemplo, e tal, por aí. Então, esse tipo de palavra sua fortalece mais ou menos essa sensação de conspiratória, não é? Eu não digo que é conspiratória, né? Eu diria, e o que eu vou falar realmente é forte, mas eu diria que houve, nós até discutimos um pouco sobre isso, existiram critérios mais subjetivos na escolha, né? Porque, quer dizer, a opinião destas pessoas não era a opinião de toda a igreja exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui. O livro de Apocalipse, ele foi excluído da igreja ortodoxa síria, não pertence à igreja ortodoxa cristã síria, mas nós o aceitamos. Talvez até por isso que o Leonardo comentou da dificuldade. Porque tem muitos elementos simbólicos, eles acham que tem muitas abstrações, muitas questões complicadas. Reproduções de Enoque estão em Apocalipse. Na verdade é por causa da citações de Enoque. Exatamente, citações de Enoque no Apocalipse. Exatamente. Muitas figuras. Então essas questões...
Se eu perder a fé, é culpa de vocês três. Pastor Heber, é só até uma coisa interessante também, né? Só para fomentar mais aqui. A gente está discutindo, por exemplo, o fato de um autor inspirado ter citado um texto não inspirado, como dando algum tipo de importância para esse texto. Contudo, era algo que eu comentava até com o pastor Vailate também, nós precisamos tomar cuidado, porque nós sabemos de uma coisa: se entendemos que o texto de Judas foi escrito até por volta do ano 70, isso nos dá margem a um outro tipo de discussão. Até quando que foi fechado o cânon, ou os livros, quais foram os livros que foram considerados a legítima Bíblia hebraica, se assim podemos dizer. E aí eu comentava com o pastor Vailate que houve um concílio formado por rabinos judeus em Jâmnia, por volta do ano 90. Nesse concílio é que foi definido quais livros seriam fechados como Bíblia hebraica. 90 da nossa era? 90 depois de Cristo, né? Não é possível. Mas, na verdade, foi mais no final do segundo século. Final do segundo século. Segundo século, não no primeiro, do final do segundo século. Não, peraí. No tempo de Jesus, o cânon hebraico não estava fechado? Não estava fechado. Não estava Essa fechado. é a questão. Não estava. Uma vez que ele, agora pense comigo, uma vez que ele não está fechado, significa que eu tenho uma coleção de livros utilizados pela cultura judaica, reconhecidos como literatura, que podem ser tomados para fazer abordagens ou dar peso à sua discussão. Agora, será que, aí vem a minha questão, será que... A Septuaginta, de quando que ela é? Ela é anterior ao período cristão. Pois é, e isso não representa... E ela já traz textos. E ela já traz textos. Inclusive, só fechar. Inclusive, alguns desses textos estão presentes, obviamente, na Septuaginta. E o que foi decidido no Concílio de Jâmnia? Olha o seguinte: estes textos, os textos que são escritos em grego, os textos que não são legitimamente hebraicos, são escritos em grego e que não abordam o lado histórico da cultura judaica, serão retirados e não serão reconhecidos. Serão literatura, mas não serão reconhecidos. Quais livros foram fechados nesse período, nesse concílio? O que temos de Gênesis a Malaquias. Então... Portanto, agora só estou fomentando, os dois estão desesperados para falar. Isso era cristã. Isso que você está falando, aconteceu em plena era cristã. Exatamente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é válido que eles tenham utilizado o texto, é óbvio que eles utilizariam, se fosse possível, porque para eles era um texto judaico. Agora, será que depois desse concílio, uma vez que tivesse essa compreensão judaica estabelecida para todos, será que eles ainda insistiriam em fazer essas citações? Boa pergunta. Essa é a questão, né? Fala, reverendo. Só uma colocação aqui que eu acho que é importante. Quando a gente usa a Septuaginta, a gente fala com tanta segurança, né? A Septuaginta, tal, referência. Inclusive, existe toda uma discussão em que a Septuaginta teria sido também uma farsa. E ela se baseia, a citação da Septuaginta, dos 72 que fizeram, do que aconteceu, tudo aquilo lá, teria sido feito a citação baseada numa carta de Aristeias, acho que é o nome. Isso. E esse Aristeias, na verdade, a ideia era, ele é um judeu heleno, que ele queria defender a ideia do cânon judaico. E aí ele teria forjado essa história toda de Septuaginta, dos 72, isso que teria conseguido é discutir essa questão da Septuaginta. Como texto, para a gente ter como base garantido. Os 7 apócrifos da Bíblia Católica estão na Septuaginta. Do Antigo Testamento. Sim. Estão. Do Antigo Testamento. O que ocorre, Heber? Quando a gente fala aqui, acho que é interessante a gente colocar algumas coisas aqui. Nós temos 2 cânons. Nós temos o cânon alexandrino, que se tornou a Septuaginta, e nós temos o cânon palestino, que é o texto massorético, a Bíblia hebraica, que não tem os apócrifos. Quando ocorre uma cisão na igreja entre a igreja oriental e ocidental, a igreja oriental ela acaba seguindo, dentro desse contexto todo, muitas vezes um aspecto voltado até para os apócrifos, ou seja, para esse texto alexandrino, enquanto a outra parte da igreja não. Agora, é interessante a gente ver que a maioria esmagadora das citações do Novo Testamento feitas ali ao Antigo Testamento seguem a Septuaginta, né? A gente fala Septuaginta de uma forma portuguesada, mas se diz Septuaginta. Hebreus cita majoritariamente a Septuaginta, Paulo cita bastante a Septuaginta. Nem a Septuaginta ele cita textos rabínicos, ele cita, como eu citei agora, Targum, cita lenda, ele cita texto hebraico, mas várias citações existem. Agora, o curioso disso tudo, envolve a tua pergunta, é que a Septuaginta, dentro dessa crença, há essa polêmica que o reverendo Nilson comentou, sem dúvida, mas ela é fechada antes do próprio cânon original hebraico.
A Septuaginta fecha entre o 3º e o 2º séculos antes de Cristo. Ele é fechado no final do 2º século depois de Cristo. Então, isso também ajuda a fomentar todo o pensamento helênico, grego, que ocorre no Novo Testamento. O Novo Testamento é escrito em grego e é a língua universal da época. Eles fazem esse tipo de citação, a citação majoritária do Novo Testamento. Bom, vou fazer uma última pergunta para o reverendo Nilson Fontinelli, que tem a ver com o aspecto pastoral. Diante disso tudo que vocês disseram aqui, como é que você lida com o crente comum e está dizendo assim, então eu corro o risco de amanhã alguém descobrir alguma coisa em termos de escritura sagrada que traga uma inovação para a minha fé e que eu desconheço porque não entrou no cano? Eu penso, pastor, que a preocupação nossa foi a mesma preocupação que os apóstolos tiveram logo após o suicídio de Judas. Eles não esperaram o Espírito Santo e resolveram lançar sortes e escolher, e Jesus tinha falado para aguardar. Eu penso que a preocupação da igreja de querer fechar o cano, de cuidar toda essa questão, é um medo da igreja de erros e desvios. E eu creio, na verdade, pessoalmente, eu creio que é uma falta de confiança na direção do Espírito Santo. Eu creio que Jesus falou, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Eu penso que a intenção de Deus é que entre todos esses apócrifos, pseudepígrafos que existem, e toda essa infinidade de coisas, os riscos que tem de coisas erradas ou não, eu acho que entra muito mais uma questão de eu confiar que o Espírito Santo vai guiar na verdade e pela direção do Espírito Santo eu vou chegar a essa verdade, do que eu confiar na história lá de um concílio que reuniu e colocaram 6, 7 critérios e disseram isso aqui é bíblico, isso não é. Eu prefiro confiar muito mais no que o Espírito Santo estaria direcionando do que praticamente isso. Então eu não me assustaria, assim, hoje disso ficar aberto a um irmão da igreja, alguém assim que de repente não estudou teologia e tal, porque eu creio nessa direção do Espírito Santo. Eu creio que ele vai guiar toda a verdade, foi a promessa de Jesus. Tá bom. E você, que vai ser pastor? Felicíssimo. Eu tenho a ideia de que não foi a primeira vez em que a Bíblia esteve no banco dos réus, foi criticada, sua inspiração foi a sua autoridade, a sua infalibilidade, mas ela permaneceu até hoje. Nós temos a ciência crítica da Bíblia, que é uma ciência que tem se desenvolvido. Temos um grande estudioso aí que tem criticado a Bíblia pesadamente, que é o Bart Ehrman, e é um cara super inteligente, é um crítico que faz com maestria, mas a Bíblia ainda assim, ela permanece unânime. Podem surgir inovações? Podem. Podem surgir descobertas? Podem. Mas eu tenho certeza que, independentes delas, a Bíblia vai continuar sendo um livro inspirado por Deus, ainda que muitas delas questionem o texto bíblico, ainda que muitas delas possam tentar tirar essa imagem de infalível palavra de Deus, ela vai continuar sendo porque ela é a palavra de Deus, né? Muito bem. Pastor Vailate, suas últimas palavras nesse programa. Ok. Heber, eu entendo o seguinte, que da mesma forma que o reverendo Nilson comentou, eu creio que eu falo às vezes alguns assuntos relacionados a isso na igreja, mas eu gosto também de não omitir informações para os membros da igreja. Não é que eu queira confundi-los, mas eu que como pastor, mas como um estudante, também um estudioso da Bíblia, eu deva falar a verdade para eles. Claro que sempre com todo o cuidado do mundo, não querendo de forma alguma machucar a fé de ninguém. Eu creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus nos seus autógrafos originais, não nas suas traduções que têm erros. Quando nós falamos de inspiração e infalibilidade, é nos autógrafos originais em hebraico, 98% do Antigo Testamento, 2% do Antigo Testamento em aramaico e 100% em grego, com alguns latinismos, hebraísmos e semitismos no Novo. Isso é inspirado. Como nós temos a tradução está sujeita a erros. Agora, o texto original não. Então, o texto original, a Bíblia foi, sempre será, a meu ver, a palavra de Deus. Amém. Muito obrigado para vocês. O contato dos 3 convidados está no site vejamsó.com.br. Enderece a eles os seus comentários, as suas dúvidas, convites para pregar, etc. Tá bom? Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Agrade. Maria Silvia Nogueira de Castro, aqui da capital de São Paulo. Parabéns, Maria Silvia, que Deus te abençoe. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus.